Amado Espírito, prepara a terra dos corações e mentes como terra preparada para receber esta semente preciosa, a palavra viva do Deus Altíssimo. E essa semente possa encontrar guarida em terra fértil, germinar e frutificar. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Nos diz a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde já, agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nesse último versículo que nós lemos, o Senhor chamou minha atenção para esse versículo, porque às vezes ocorre aquilo que aconteceu com Filipe, também com os outros discípulos, ocorre conosco. Filipe demonstrando aí uma vontade imensa de conhecer ao Pai, né? Diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Muito quem diz assim, o dia que nós contemplarmos o Pai, que nós conhecemos o Pai, para nós não precisa mais nada. E Jesus disse assim para ele, Filipe, estou há tanto tempo convosco, que vós não me conheceis. Mas às vezes acontece conosco de estarmos há muito tempo na presença de Deus, na casa de Deus, e não termos ainda a plenitude do conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos ensinados pela palavra para que nós possamos crescer em conhecimento, para que nós verdadeiramente conheçamos a plenitude do Filho de Deus, o Senhor Jesus. E a plenitude de Deus, que é o seu Filho, é a sua palavra. Então, essa observação de Jesus para a vida, né, de Filipe, é exatamente dizendo assim, procura me conhecer, procura estar em comunhão. E certamente você se surpreenderá, porque o Pai está em mim, e eu estou no Pai. Nesse texto, amados, Jesus também revela de uma forma poderosa a Trindade. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a continuação da leitura, a partir do versículo 10, nos diz assim a palavra, João 14, 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém, amados? Então, amados, olha que revelação poderosa. Quando Jesus diz para Filipe e para os demais discípulos a respeito da Trindade. A palavra de Deus diz que Deus fez habitar em Jesus toda a plenitude, toda a glória dele. Quando nós conhecemos a palavra, nós passamos a ter conhecimento da glória de Deus, porque a palavra é o Filho, a palavra é Jesus. Mas ele traz aqui essa revelação, e eu sei que hoje é mais fácil para nós entendermos isso do que para os discípulos. Às vezes nós ficamos pensando, será que não seria bom ter vivido nos tempos de Cristo? Eu creio que se nós tivéssemos vivido no tempo dele, nós não o seguiríamos, porque poucos o seguiram. Porque o discurso dele, os próprios discípulos diziam que era difícil de engolir, difícil de suportar. Às vezes Deus dá uma palavra de alerta, uma palavra de despertamento, e nós temos dificuldade em digeri-la, porque ela mexe com a nossa estrutura, e como odre ainda não renovado, muitas vezes nós ficamos pedindo para Deus maneirar, dar uma desacelerada, dar uma amenizada, para que nós ainda possamos continuar desfrutando do velho vinho. E Jesus, quando traz essa revelação aos discípulos, olha que coisa tremenda, amados. Ele diz assim no versículo 16: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Então aí ele também se coloca no papel de um Consolador. Depois ele fala o Espírito Consolador, o Espírito Santo. Então está dizendo assim, olha, aquele que virá em meu nome, ainda que seja o Espírito Santo Consolador, ele será como eu. Ele tem uma função diferente, mas nós somos um. E essa palavra Consolador, ela diz exatamente isso, amados. Ela diz assim que para enviar outro Consolador, esse outro equipara-se a alguém além de mim, em adição a mim, mas alguém como eu. Ele está dizendo, né, na palavra, mas no grego, né, que olos, né, diz assim, na minha ausência, ele fará o que eu faria se estivesse fisicamente presente com vocês. Então, a presença do Espírito Santo, que é quem gera Jesus em nós, é que transforma a nossa vida e faz em nós novas todas as coisas. Aí depois, no versículo 18, ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Interessante, né? Aí ele diz assim, eu volto para o céu, mas não vou deixar vocês órfãos. Então aí também ele está dizendo, eu sou o Pai. Mas é uma revelação poderosa. E nesse capítulo nós temos a gloriosa revelação da Trindade. E depois ele traz um alerta dizendo que a única forma de demonstrar amor por ele é guardar a sua palavra. Ninguém pode declarar amor a Jesus e viver esse amor se não conhecer e não guardar a palavra. Fica só, amados, assim, numa figura de amor, mas não no amor verdadeiro. Conhecer, guardar, praticar a palavra, faz com que nós vivamos a plenitude do amor de Deus. E eu vou dizer para os amados, vale a pena viver essa plenitude. Vale a pena. Esse conhecimento é transformador. Nós precisamos buscar esse poder. Em Mateus 22, 29, Jesus diz assim para os discípulos, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas eu queria focar, amados, para a ministração de hoje, o versículo 6, que todos conhecem, né, mas todos conhecem de cor. Versículo 6 diz assim, disse-lhe Jesus, vamos falar juntos sem ler? Eu sou o caminho. Não, está errado. Vamos falar de novo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Tá? É isso que está escrito na sua Bíblia? Dá uma olhada na Bíblia se é isso que está escrito.
Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas é interessante porque isso demonstra exatamente, assim, amados, uma sequência que pode não ocorrer. Dá para entender isso? E Jesus também termina esse versículo, diz assim, ninguém vem ao Pai. Então diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas se ele fala, ninguém vem ao Pai, aí ele já se revela também como Pai. Senão ele diria assim, se o Pai fosse outro, diria, ninguém vai ao Pai. Perceberam como a palavra de Deus ela tem sutilezas, amados? Que se nós pararmos para meditar e buscarmos assim uma compreensão, nós vamos entender por que ninguém vem. Normalmente, quando a gente vê escrito esse versículo, até em para-choque de caminhão, diz assim, ninguém vai ao Pai. Nós mesmo falamos muitas vezes assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai. Não, ninguém vem. Quer dizer, ninguém, ele diz mais, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Então, mas é uma triunidade, mas é uma integração tão grande, né? Os três, né, sendo três, se tornam um. É uma triunidade poderosa, essa relação do Pai, do Filho e do Espírito. E a palavra de Deus, ela nos traz essa revelação. Então, quando ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, isso significa que nós podemos estar no caminho, mas não conhecer a verdade. E por não conhecer a verdade, nos será impossível viver a plenitude da vida. Mesmo que estejamos no caminho, nós podemos não viver a vida abundante e podemos não estar libertos. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em João capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31. João 8, 31. Todos acharam? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Estão dizendo que só é discípulo aquele que permanece na palavra. Né? Versículo 32, vamos ler juntos? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36, vamos ler juntos? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus diz no 32, e conhecereis a verdade vos libertará. E no 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados, quando nós vemos essa declaração de Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e nós passamos a analisar a nossa postura, a nossa posição no reino. Amados, todos quantos creram em Jesus Cristo como Filho de Deus e o confessaram como Senhor e Salvador, alcançaram a salvação. Alcançar a salvação significa entrar pela porta. Hoje foi lido o Salmo 118, ele fala exatamente sobre a porta. Não sei se os irmãos lembram, mas esse Salmo confirmou a palavra falando da porta. Abra a sua Bíblia no Salmo 118. Se nós estivermos atentos a tudo quanto vivenciamos durante o culto, amado, nós estaremos a perceber que o Senhor confirma a palavra através do louvor, através dos salmos, às vezes através do próprio ofertório. Salmo 118, versículo 19, diz assim, abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Quem são os justos? Aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, pela obra gloriosa de Cristo. Então, amados, essa
porta que nos permite entrar no caminho, é o início da nossa caminhada. Mas nós vamos ver depois em figura, daqui a pouquinho eu vou mostrar para os amados o tabernáculo, nós vamos ver em figura, amados, que é necessário que nós continuemos a caminhar para que vivamos a plenitude de uma vida abundante, para que possamos desfrutar de todas as bênçãos, as promessas que Deus tem para nós, para que nós e as nossas casas sirvamos ao Senhor, sejamos alcançados, para que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras, para que as nossas ações e reações sejam suficientes para que nós não precisemos ficar declarando que somos evangélicos, que somos crentes, mas os frutos testificarão de que a árvore é boa e está plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. E tudo quanto fizermos, Deus prosperará, desde que tenhamos prazer na palavra do Senhor e na sua palavra meditemos de dia e de noite. Então, é um caminho a ser percorrido. O Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha. Salvação, e firmou os meus passos, uma caminhada em direção à glória. Então, amados, eu queria que nós pudéssemos mostrar agora aqui o tabernáculo, e os irmãos pudessem compreender, amados, que figura bendita é essa que o Senhor nos traz. Amados, visível para todos, estou tranquilo, precisa apagar mais alguma luz? Se quiser apagar uma luz aí do meio, pode apagar. O tabernáculo, que foi dado por Deus a Moisés, está lá em Êxodo 25, ele era montado no meio de todas as tribos. As 12 tribos eram distribuídas ao redor do tabernáculo. Essa é a figura dele. O tabernáculo é exatamente assim. Ele era cercado por essas cortinas brancas, que eram mais altas, você pode ver na proporção, eram bem mais altas do que as pessoas. Para saber o que estava dentro dele, as pessoas precisavam entrar pela porta. Por essas 3 portas, que na verdade significa uma única porta, que é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim, né, entrará e sairá, achará pastagem, salvar-se-á. Então, por que a cortina era alta? Sabe por quê, amados? Para que os curiosos não ficassem tentando ver o que tinha lá dentro sem querer entrar lá dentro. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes, mas nós queremos saber o que está acontecendo lá, mas não queremos entrar. O pastor Walter falava assim: tem alguns que são simpatizantes, né, da igreja. Não, acho legal, nossa, é bom mesmo, mas não quero para mim não, entendeu? Ou querer para mim é aquele compromisso, para que nós não tratemos a noiva como amante. Então as cortinas eram altas, brancas, altas, se destacava, mas aí no meio do deserto, né? Mas elas eram assim justamente para impedir a visão dos curiosos. Sabe por quê? Porque Deus não se revela a curiosos. Se os curiosos tivessem a revelação, o que eles fariam com a revelação? Deus se revela aos filhos que o servem, aos filhos que o buscam. Então, quando se entra, aí tem a figura exatamente, onde está aquela tenda, amados? Ali, a primeira parte é o lugar santo, nós vamos ver aí já no gráfico. A primeira parte é o lugar santo e a última parte, lá, o santo dos santos. Nesse espaço aqui, entre a porta e a presença poderosa de Deus, né, que já começava no lugar santo, esse espaço chamado de átrio. Você vendo que tem gente ali, alguns estão conversando, outros estão com alguns animais. Esses animais seriam colocados, foram levados para sacrifício, seriam colocados no altar. Está vendo a fumaça ali no altar de bronze, né, o altar do holocausto, o altar do sacrifício? Os animais seriam colocados ali. Depois de colocados ali os animais, é que se prosseguiria, aí o sacerdote junto com aqueles que ofereciam as ofertas, está vendo aqui, ó, chegando, as vidas chegando aqui com os animais para serem sacrificados, para a expiação dos pecados. Evidentemente que depois nós vamos ver o fundamento disso, que
Hoje não há mais necessidade de nenhum sacrifício, porque o sacrifício perfeito já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, amados, vamos para outra. Deu para entender bem? Todas as tendas lá são as tendas das tribos de Israel, das 12 tribos espalhadas. Então, o tabernáculo era o centro da congregação, assim como o centro de toda a distribuição do povo, assim como a igreja deve ser hoje o centro da nossa vida. Próxima figura. Então, aí, amados, olha só. O átrio tem exatamente ali o altar do sacrifício, depois a pia, né, chamada lavatório, aí, mas é a pia de bronze. No altar de sacrifício, os animais eram colocados. Esse altar ele era revestido, feito de madeira de acácia, mas revestido de bronze, e o bronze polido. Quando o pecador se aproximava do altar para sacrificar o seu animal, entregando ao sacerdote, ele ficava próximo ao altar. E por ser de bronze polido, o bronze polido, ele é como um espelho. Então, o pecador tinha a sua imagem refletida no bronze, como se fosse em espelho. Mas não era ele que era sacrificado, é o animal que era sacrificado. Então, esse sacrifício dos animais demonstrava em figura um sacrifício que o Senhor Jesus faria por nós. Ele fez a morte, amado, propiciatória, né, no nosso lugar, uma morte vicária. Então, quando a nossa figura está na parede do altar, sendo refletida, é para nós lembrarmos o seguinte: na verdade, eu é que deveria ser sacrificado, e não o Cordeiro. Mas o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo foi sacrificado por nós. Então, esse espaço entre a porta do átrio até a porta do lugar santo é chamado, amado, de caminho. Caminho. Então, estar diante do altar do sacrifício significa o início do caminho. Quando nós somos remidos, é a obra redentora de Jesus Cristo. Nós só podemos prosseguir, só podemos conhecer o que Deus nos revela se aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo e entrarmos nesse caminho. Então, quando ele diz assim, eu sou o caminho, ele está dizendo, eu sou aquele que fez o sacrifício perfeito, que vai permitir a cada um entrar no lugar santo e depois no Santo dos Santos. Essa pia, chamada de lavatório aqui, é uma pia de bronze. O altar do sacrifício fala de redenção, de obra expiatória. A pia de bronze, ela também é de bronze, ali polido, da mesma forma, só que ela tinha água, né, que é a figura da palavra. Então, se o altar fala de redenção, a pia de bronze fala de purificação, de limpeza. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele se preparou para lavar, e Pedro disse assim, não, Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé, os meus pés. Ele falou, então você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim, então se é para ter parte, me lava o corpo todo. Ele falou, não precisa, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, exatamente, nós só podemos ter a vida lavada pela palavra depois que o sangue do Cordeiro Eterno purifica, justifica e faz a redenção dos nossos pecados. Então, amados, aqui temos exatamente a figura do caminho, onde temos o átrio, onde está o altar do sacrifício, e a pia de bronze, que é o lavatório. Aí nós vamos entrar no segundo espaço, amados, que é o lugar santo. Então, se vocês perceberem, há uma... Pode voltar, por gentileza. Há uma distância a ser percorrida entre a entrada do tabernáculo, ali no átrio, até o lugar santo. São 3 portas, né? A porta de entrada, a porta do lugar santo e a porta do Santo dos Santos, que na verdade eram guardadas por véu. O que ocorre, mano? Esse caminho que é para ser percorrido, espiritualmente, significa o seguinte: você pode estar no átrio e não conhecer a verdade. A maioria, mas infelizmente, a maioria, né, dos que estão na igreja, não é apenas a nossa igreja. A maioria das igrejas, as vidas gostam de ficar no átrio. O que significa ficar no átrio? Eu já fui salvo, já recebi a cobertura do sangue de Jesus sobre a minha vida.
Já tenho, amados, assim, né, se eu permanecer na presença de Deus, eu tenho a salvação. Não preciso ter a vida transformada. Eu quero continuar ainda bebendo do vinho velho, porque o vinho velho é melhor, estou acostumado com ele. Por que eu mudaria a minha vida? Por que eu tomaria posições diferentes? Se eu tenho a possibilidade de permanecer apenas no átrio, amados, e no átrio, poucos permanecem. A maioria está fora do tabernáculo. A maioria já está fora. Amados, quando nós estamos na presença de Deus, e fisicamente na igreja, mesmo, não importa o tamanho da igreja, se ela tem 20, 50, 100, 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, não interessa. Sempre uma parte da igreja está apenas no átrio. Aceitou a obra de Jesus Cristo, conhece a respeito dessa obra de salvação, foi remido, lavado pelo sangue do poder eterno, desceu as águas do batismo, mas não prossegue para alcançar o conhecimento, não busca a revelação da palavra, o conhecimento da verdade. E se não busca o conhecimento da verdade, significa que ainda que esteja no átrio, jamais será, conhecereis a verdade vos. Então quem só está no átrio jamais será liberto. Então Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade. Então são 3 etapas da nossa vida espiritual, da nossa caminhada espiritual, que nós precisamos compreender, porque, amados, nós não fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, nós não fomos alcançados, Jesus Cristo não fez esse sacrifício glorioso. Diz a palavra que Deus amou o mundo, e o mundo éramos nós praticamente, não, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse sacrifício glorioso, único, foi para nós, para que nós fôssemos resgatados. Mas uma grande parte dos que estão na igreja vivem e se alegram apenas no átrio. Irmãos, muitas vezes nós gostamos do louvor, participamos do ofertório, gostamos das atividades sociais da igreja. Tudo isso aí faz parte, presta atenção, faz parte do átrio. Deus quer que nós vivamos porções que ainda não vivemos. Deus quer que nós tenhamos experiências que ainda não tivemos. Então nós precisamos entrar no lugar santo. Então, o átrio é o caminho, o lugar santo é a verdade. No lugar santo, nós temos ali, amados, um candelabro, está vendo o candelabro? A mesa do pão da propiciação, da presença de Deus, e o altar do incenso. E essas 3 figuras falam exatamente o seguinte: o candelabro são as 7 lâmpadas, né? Quando fala assim, os 7 castiçais de ouro, né? Está falando exatamente da figura do candelabro. O candelabro, ele traz o quê? A luz. Quando nós entramos no lugar santo, continuamos a caminhada para conhecer a verdade, então nós passamos a saber que Jesus é a verdadeira luz, a luz da palavra. O salmista diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, amados, nós precisamos sair do átrio, não permanecer no átrio, nós precisamos estar no lugar santo. Nós precisamos receber a luz da palavra, a luz da presença do Senhor, para que nós não tropecemos com os nossos pés em pedra. Quando estamos apenas no átrio, nós continuamos caminhando e tropeçando. Mas quando adentramos no lugar santo, nós temos aí, amados, a gloriosa luz do Senhor a iluminar o nosso caminho. Na mesa onde estão os pães da proposição, nós aprendemos que Jesus é o pão da vida. A palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Amados, a palavra de Deus passa a ser verdadeiramente luz e verdadeiramente alimento quando nós estamos na presença de Deus no lugar santo. Nós precisamos sair do átrio.
Senão, para nós, Jesus vai ser o caminho. Mas se nós não conhecermos a verdade, nós não nos libertaremos. Libertar-nos do quê? Quantas situações da nossa vida ainda marcam o nosso caminhar? Quantas vezes nos sentimos rejeitados? Quantas feridas ainda sangram? Nós precisamos viver a plenitude da cura da nossa alma. Quando o apóstolo Paulo diz assim, uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele quer dizer assim, eu quero ser curado, eu já me libertei do passado, já não viverei mais das coisas que passaram. Quando eu falar do meu passado, vai ser para dar um testemunho da obra gloriosa de transformação que Jesus fez na minha vida. Então, amado, desde a adolescência, para a juventude, para a idade adulta, nós precisamos ficar atentos para que nós não permaneçamos presos ao nosso passado. Porque se não nos libertarmos do passado, e para a libertação plena, mas não estou falando de expulsão de demônios. Expulsar demônios é apenas uma parte da libertação. Muitos estão aprisionados ainda a circunstâncias de vida, a feridas de alma, a circunstâncias familiares, a tradições familiares, sem que jamais se manifeste os demônios que aprisionam. Mas essas prisões invisíveis mantêm muitas vidas impossibilitadas de viver a plenitude que Deus tem para cada vida, para cada casamento, para cada família. Então, conhecer o poder da luz e o poder do pão nos prepara para nós estarmos diante do altar do incenso. Mas o que é o altar do incenso? Quando era trazido o incenso, significa tudo aquilo que tinha na presença de Deus, o momento em que era colocado o incensário, era uma vida consagrada, ou um objeto consagrado. Então, o altar do incenso é um momento assim, amado, que nós vamos dizer o seguinte, eu já conheço a palavra, já não tropeço com meus pés em pedra, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Mas eu preciso viver mais. E para viver mais, não basta apenas conhecer a palavra e ser liberto. Nós precisamos consagrar nossa vida ao Senhor. Nós precisamos, amados, fazer uma entrega genuína. E toda entrega genuína é precedida de uma renúncia. Porque quando nós conhecemos a palavra e começamos a receber a libertação, nós vamos entendendo que não é possível conhecer a palavra, praticar a palavra, sem que haja renúncia. Certamente, se você refletir agora, você vai ver quantas vezes você precisou renunciar a algo que você gostava muito, desejava muito, que muitas vezes era prioritário na sua vida, para viver a plenitude que Deus tem para a sua vida. Então, o altar do incenso, amados, é o último ponto de parada para que você possa alcançar aquilo que Deus preparou para você, que é a vida abundante em Cristo Jesus. Jesus disse assim, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Então, mas, desde que nós iniciamos a caminhada aqui no átrio, aceitamos a Cristo, começamos a nos lavar pela palavra, fomos buscar a revelação da palavra, o conhecimento da palavra, a libertação, consagramos as nossas vidas, são etapas da nossa trajetória, nos preparando para viver essa plenitude está no Santo dos Santos. O lugar, amados, onde ninguém tinha acesso, uma única vez por ano, o sacerdote acessava aquele lugar, o Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos, lugar santíssimo, para fazer, amados, assim, a apresentação diante de Deus, a propiciação pelos pecados de todo o povo. O sangue que era derramado aqui no altar do sacrifício, uma parte desse sangue era levado em figura, lá uma vez por ano, quando o sacerdote fazia exatamente essa expiação pelos pecados do povo.
e só o sumo sacerdote adentrava, nenhum outro sacerdote conhecia o lugar. Amado, a separação de Deus do povo precisava de uma obra gloriosa. Quando Jesus revela, e é o único que pôde revelar o Pai, foi Jesus Cristo, porque Deus era conhecido como Senhor, Deus era conhecido como Deus Todo-Poderoso, como o guarda de Israel, o poderoso de Jacó, mas como Pai, ninguém o conheceu antes de Cristo. Tanto que Filipe, assim, mostra-nos o Pai. Jesus veio para revelar o Pai, e a vida plena, abundante, está na presença do Pai. Então nós precisamos, amados, entender esse propósito, que nós precisamos alcançar, amados, viver no Santíssimo Lugar. O que significa viver no Santíssimo Lugar? Quando nós vamos ao altar do incenso, é como se nós estivéssemos diante do altar do Senhor, consagrando nossas vidas. E o Santíssimo Lugar é viver na plenitude do altar. A vida abundante, amados, preparada para nós. Existem porções que Deus separou para nós. Pode acender as luzes, por gentileza. Existem porções que Deus preparou, amados, para que nós possamos desfrutar do melhor que Deus tem para nós. E o melhor que Ele tem para nós, irmãos, não se engane, está na presença dEle. Nós não podemos ficar apenas no átrio. Nós não podemos ficar apenas buscando o conhecimento. Isso é necessário, mas é uma outra parte, uma outra etapa. A distância espiritual que existe entre o caminho e a verdade, e a distância que existe entre a verdade e a vida, nós precisamos percorrer. Eu não sei o quanto você está disposto a viver a plenitude que Deus tem para a tua vida, mas eu quero dizer, o véu que separava o lugar santo do Santíssimo Lugar já foi rasgado. Não há mais mistério encoberto. Mas por que eu ainda não alcancei o mistério? Porque você não consagrou a sua vida. Porque você gosta mais de ficar no átrio do que no lugar santo, ou desejar estar no Santíssimo Lugar. Quando Jesus diz assim, não basta você ter uma Bíblia, você precisa conhecer a verdade e praticar a verdade. Praticar a palavra, viver uma vida abundante, sabe o que significa? Mas Jesus diz em Mateus 7, a partir do versículo 24, ele diz assim que todo aquele que ouve a palavra e pratica é prudente, constrói a casa sobre a rocha. E pode vir as tempestades, pode transbordar os rios, todas as circunstâncias contrárias podem vir. Essa vida não será abalada, porque está fundada, construída sobre a rocha. E significa que sejam quais forem as circunstâncias, elas não nos impedirão de vivermos a plenitude da alegria, a plenitude de uma vida abundante. Amados, quem conhece o poder de Deus, quem já teve acesso ao lugar santíssimo e nele permanece, não fica murmurando, não fica choramingando, não fica se exaltando, não fica dando vazão à velha criatura, porque já teve uma vida transformada na presença de Deus. Sejam quais forem as circunstâncias contrárias, nós haveremos de nos alegrar, porque diz a palavra de Deus que nós precisamos nos alegrar nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão. O crente que alcançou o patamar da esperança, quando inicia uma prova, quando inicia uma tribulação, quanto mais forte for, mais ele se fortalece, porque ele sabe que o fim daquilo será vitória. O fim da tribulação é para renovar a esperança. Quando você tem esperança, você tem certeza de que pode acontecer o que for, o Senhor é teu pastor e nada te faltará. O Senhor te fará caminhar em vitória, e nada pode impedir a tua vitória, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem a espada, nem o perigo. Sabe por quê? Porque você está na presença do Deus Todo-Poderoso, vivendo a plenitude de uma vida abundante no Santíssimo Lugar. Amados, o tabernáculo é a figura de Cristo. Em Cristo nós temos o caminho, nele temos a verdade, nele temos a vida. Tudo aquilo que Deus trouxe no Velho Testamento, que Deus revelou ao seu povo,
trazia em figura a imagem de Cristo, amados. Toda a plenitude de Deus se completa, se materializou e permanece firmada em Cristo Jesus, que é a palavra do Deus Altíssimo. Essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Quando você ler, ouvir esse versículo, diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, que você possa dizer assim: eu conheço as 3 etapas, eu sei o que é o caminho, eu sei o que é a verdade, eu a conheço, e eu tenho vida abundante em Cristo. Essa é a porção que Deus tem para a tua vida. Você está se preparando, se ainda não estiver preparado, para viver essa plenitude. O Senhor não quer que você permaneça apenas no átrio. Mas o átrio é uma alegria. Às vezes você fica conversando, por exemplo, na hora da ministração da palavra, está no átrio. Você fica aí ligado no celular, no WhatsApp, na mensagem, preocupado com a morte da bezerra. Ou como Saul com o desaparecimento da jumenta. Preocupado com as coisas de amanhã, que amanhã é segunda-feira. Você está no átrio. Você está preocupado se amanhã haverá provisão. E o rio de águas vivas fluindo. O óleo sendo derramado. A unção sendo derramada. E vazando pelo odre velho. Mas quando nós nos concentramos para receber e desfrutar do poder de Deus, o poder de Deus faz diferença em nossas vidas. Quero dizer para você, Jesus já disse, se você não conhece, precisa conhecer, Mateus 5, 6 e 7, Jesus traz uma receita infalível de como viver a plenitude de uma vida cristã, uma vida abundante. E ele diz assim: está preocupado? Sua preocupação não vai mudar a história. Sua ansiedade é prejudicial à sua saúde, à sua vida. Está preocupado porque perdeu? Se preocupe, a sua preocupação não traz de volta. Não adianta correr atrás do prejuízo. Quem é inteligente corre atrás do lucro. Quem corre atrás do prejuízo só encontra o prejuízo de novo. Está preocupado porque as coisas não estão dando certo? Muitas circunstâncias, tribulações, provas estão destruindo os teus projetos, os teus sonhos, o teu casamento, a tua família. Constrói a tua casa na rocha e as circunstâncias não a abalarão. Há uma porção bendita de Deus para a tua vida. Como teu pastor, eu queria muito, muito que você pudesse conhecer e desfrutar dessa porção. Há uma vida abundante em Cristo, mas não está no átrio, nem apenas no lugar santo. Está no santíssimo lugar, onde a glória de Deus nos enche e nos faz conhecer e viver uma plenitude que poucos da humanidade viveram ou viverão. Receba esta porção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados? Coloque-se em pé na presença do Senhor.